Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre epicondilite lateral, conhecida também como dor no cotovelo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o ortopedista e traumatologista Dr. William Nandi Stipp. Olá, Dr. William, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. Oi, Francine, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui novamente. Doutor, hoje a gente vai falar sobre epicondilite lateral. Fala pra gente o que é essa patologia. A epicondilite lateral também é conhecida como cotovelo do tenista. Ela é uma doença caracterizada por dor na região lateral do cotovelo, em que acontecem algumas alterações nas estruturas dos tendões da região lateral do cotovelo. Doutor, o que causa essa lesão? Existem várias causas. Normalmente ela é desencadeada por movimentos repetitivos e por atividades em que o paciente, a pessoa, necessite realizar muita força com a mão e com o punho. Então existem, além de atividades laborais, atividades de trabalho, também tem atividades esportivas e recreativas relacionadas ao desenvolvimento dessa doença. E já que o doutor falou que é esforço repetitivo, né? Conta pra gente quem está mais propenso então a desenvolver. Existem uma série de profissionais, né, que realizam atividades com movimento repetitivo, como por exemplo pessoas que trabalham com computador, né, com digitação durante muitas horas por dia. Existem profissionais que trabalham também com máquinas, por exemplo, carpintaria, eletricistas, também trabalhadores de indústrias com linhas de produção. Esses seriam as pessoas na questão mais de trabalho, né? Mas também existem pessoas que desenvolvem a epicondilite lateral que são relacionadas ao esporte. Por exemplo, como o próprio nome e a definição já fala, né, que essa doença ela é chamada de cotovelo do tenista, porque ela era muito observada em jogadores de tênis, né, tanto da parte amadora quanto profissionais. Eles desenvolviam essa doença. Hoje a gente observa muito o desenvolvimento da epicondilite também em pacientes que praticam academia, crossfit, atividade funcional, pelo tipo de exercício que eles têm que fazer. A pegada, né, nos halteres, na barra, nos pesos, então aquela pegada nos aparelhos, em algumas vezes não adequada, pode levar ao desenvolvimento dessa patologia, dessa doença. O doutor falou que é uma dor no cotovelo, aqui nessa região, no caso aqui, né? Isso. O que a pessoa sente, assim, para identificar que é essa patologia, né? Quais sintomas mais importantes para a gente destacar aí? Uhum. Essa doença ela é bem típica, assim, o diagnóstico dela é de certa forma até simples, porque é bem característico. O paciente relata uma dor na região lateral do cotovelo. Normalmente é uma dor bem localizada, né? Ele chega mostrando e apontando onde é a dor dele. E aí, além da história, né, que ele vai nos contar, a gente vai fazer alguns testes no exame físico, onde a gente vai conseguir fazer o diagnóstico dessa doença. Tem alguma limitação de movimento? Sim, pode existir. Assim como outras doenças ortopédicas, né, existem graus de acometimento dessa doença. Então existem pacientes que apresentam um quadro leve, em que eles só vão ter dor aos esforços, mas existem também aqueles pacientes em graus mais avançados da doença, que eles vão ter dor até em repouso, e que essa dor ela é tão limitante que ela provoca uma limitação de força, limitação dos movimentos, do punho, do cotovelo. Então pode realmente ter essas limitações. O doutor disse ali que pede alguns exames para chegar no diagnóstico, né? Que tipo de exame o doutor solicita? Normalmente o exame físico ele já é suficiente para fazer o diagnóstico. A história e o exame físico já são suficientes. Entretanto, quando existe uma dúvida no diagnóstico, porque existem outras doenças que podem simular, né, esses mesmos sintomas. Então a gente pode solicitar alguns exames para realizar o diagnóstico diferencial. Então pode ser solicitado radiografia simples, ultrassonografia, a ressonância magnética e um exame chamado eletroneuromiografia, que é para diferenciar de uma outra doença que também pode simular esses sintomas, que é uma compressão de um nervo nessa região lateral do cotovelo. Então, na verdade, os exames eles são para excluir outras doenças mais do que para confirmar a epicondilite.
porque a epicondilite é um diagnóstico de exame físico e história. Entendi, doutor. Agora conta pra gente, já quando a gente chegou no diagnóstico, que tipo de tratamento então o doutor, né, faz uso para reabilitar esse paciente? O tratamento ele é baseado, né, em analgesia, a gente tem que aliviar a dor do paciente. Essa analgesia ela pode ser realizada com um analgésico simples, pode ser usado anti-inflamatórios, né? O gelo é um método bastante importante no tratamento. Também é muito importante a realização da fisioterapia para devolver essa amplitude de movimento que às vezes o paciente pode perder, recuperar a elasticidade dos tendões e fazer uma recuperação também da força, né? Fortalecimento muscular do antebraço e dos músculos do cotovelo. Depois desse processo inicial, com analgesia, gelo, fisioterapia, pode ainda o paciente persistir com dor. Nesses casos, a gente pode usar a infiltração, né, que é a injeção de um anestésico junto com um corticoide na região afetada. E, em alguns casos mais avançados, que não melhoram com o tratamento conservador, pode ser indicada a cirurgia, mas é um tratamento de exceção. Legal, doutor. Agora, para a gente encerrar aí a dica do especialista, deixa uma dica então para as pessoas, né, tomarem mais cuidado. O que a gente pode estar fazendo então aí para prevenir essa doença? Nos casos das doenças relacionadas ao trabalho, né, a gente sempre recomenda um cuidado na ergonomia do trabalho. A altura da mesa, a posição do teclado, do computador em relação à cadeira que o paciente trabalha, para ter uma ergonomia adequada, realizar exercícios de alongamento pelo menos uma vez no período da manhã e uma vez no período da tarde, para manter uma boa elasticidade dessas articulações, dos tendões. E nos casos relacionados ao esporte, nós recomendamos sempre que tu tenhas um profissional te auxiliando para corrigir o gesto esportivo, para ver se tu estás fazendo aquele exercício de forma adequada, para que tu previna a lesão, ou para que nos casos que tu já tenha a lesão, que tu consiga fazer uma recuperação da lesão e continuar praticando o esporte. Legal, doutor. Quero agradecer então mais uma vez a participação do doutor aqui. Muito obrigado. E você que nos assistiu, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.